Olá, meus pezinhos de rúcula, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre água e nele a gente vai falar sobre quais atividades no Brasil mais consomem água. A gente vai falar também sobre a água virtual, que é a água utilizada para produzir alguma coisa. E vamos falar também sobre a pegada hídrica, que é a quantidade de água que a gente consome, direta ou indiretamente, ao usufruir de tudo que a gente tem, de tudo que a gente come. Então, bora lá, sem muita demora. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Bora! Olha só, se liga nesse gráfico. O uso mundial de água por setores nos últimos 70 anos. É da ONU esses dados aí do ano de 2009. Então, olha só. Total de água no mundo é a linha roxa. Vamos acompanhar a linha roxa, que vai no extrato temporal, né, desde 1940 até os anos 2000. Percebam que, a partir ali da década de 50, aumenta muito o uso da água. E por que essa linha total aumenta muito? Percebo que as outras linhas aqui, a vermelha e a amarela, ficam mais ou menos baixas. Elas oscilam, sobem um tanto, né, um tanto considerável até. A linha laranja mais do que dobra. A amarela também. Porém, o que sobe muito mesmo é a linha verde. O que é essa linha verde? A agricultura. O uso da água na agricultura aumentou muito, mas muito a partir da década de 50. Então, o que acontece? No meio da década de 40, acabou a Segunda Guerra Mundial. E aí os países que sofreram com a guerra se reconstruíram, tiveram as suas indústrias, né, reconstruídas, refeitas. Então, mais água foi consumida, obviamente. A população do mundo também aumentou, porém, você vê que a quantidade de água usada na indústria não aumentou tanto assim comparado com a agricultura. Então, a gente tem um gasto absurdo de água na agricultura, e por isso que essa linha azul, que é o total de água consumida, sobe acompanhando, porque ela é a somatória do quanto se gastou de água nas cidades, né, para o abastecimento das pessoas, nas indústrias e na agricultura. Então, a linha azul é a somatória das três, tá? Vamos para outra. Olha só, agora um gráfico de pizza, que ele é bom para representar porcentagens, lembra? A gente vê claramente que a maior parte da água é usada na agricultura, 70%. 22% usada na indústria e só 8% uso doméstico. O que é isso? É a água que você usa para beber, para lavar roupa, tomar banho, para lavar louça. Então tá vendo que a atividade que mais consome água é a agricultura. Outros dados aqui, ó. População rural, agora dados só do Brasil, tá? População rural gasta 1% de toda a água consumida. População urbana gasta 9% de toda a água consumida. Então, somando quem mora na cidade ou no campo, vai dar mais ou menos 10% de toda a água consumida no Brasil. 10%. Agora, pega isso aqui, ó, pecuária, criação de animais. Bois, porcos, galinhas, ovelhas, enfim, a dar 11%. Pô, pensa comigo, caramba, a quantidade de bicho que tem criado para o consumo gasta a mesma quantidade de água que todas as pessoas no Brasil. É muito. Agora, se liga, o Brasil é o país que mais tem criação de frango no mundo. É o país que mais tem criação de boi do mundo. Você acha que nós brasileiros consumimos toda essa carne? É claro que não. Boa parte dessa carne é vendida para outros países, Estados Unidos, China, Europa. E olha a quantidade de água que eles consomem. Essa água vem dos nossos rios, pessoal. Quando a gente vende carne para outros países, a gente está vendendo a nossa água também.
É isso que nós esperamos enquanto brasileiros? Agora, vamos falar da agricultura. Olha aqui, ó, 72% do consumo de toda a água do Brasil vai para a agricultura. Fala, poxa, mas é preciso, né? Se não plantar, a gente não come. Concordo. Só que qual é o produto que mais é produzido nas fazendas que a gente tem? Qual é o produto agrícola? Qual é o vegetal mais plantado no Brasil? Vocês têm ideia? Será que é feijão? Arroz? Milho? Mandioca? Não, é soja. Você come soja? Talvez você tenha experimentado, eu também já experimentei. Numa salada, ou então num hambúrguer vegetariano, ou que é a soja que a gente mais usa na forma de óleo, né? O óleo de soja, que a gente cozinha usando ele. Mas, meu, não é um produto vegetal que está na mesa do brasileiro todos os dias. Então, por que o Brasil produz tanta soja? O que é feito com essa soja? Essa soja, pessoal, ela é vendida para outros países e vai virar ração para as criações de animais. E de onde vem a água? Esse 72% de água. Essa água vem dos nossos rios. Então, quando a gente vende soja para outros países, fala, isso gera riquezas, é bom para a balança comercial do Brasil. Tá, beleza. Porém, você está vendendo junto água do nosso país, dos nossos rios. Então, vamos parar de hipocrisia. Vem falar para eu fechar a torneira enquanto eu escovo os dentes? Beleza, eu sei que eu devo fazer isso. Mas vender toda essa água dos nossos rios na forma de soja para servir de ração para a criação de animais pelo mundo afora, cria vergonha na cara, né, meu? Continuando. Aqui um outro gráfico que também mostra isso, atividades econômicas, né, e o consumo da água. A gente vê aqui, ó, no meio dessa bolota que está escrito que o total de consumo na média anual, né, é de 1 milhão, mais ou menos, de litros d'água por segundo. Você fala, pô, professor, mas aqui tá 1.000. Tá, 1.109 metros cúbicos por segundo. Só que 1 metro cúbico de água é 1.000 litros d'água, tá? Então, multiplica 1.000 litros por esses 1.000 vai dar 1 milhão. Mas olha só, perceba que a maior parte desse gráfico aqui, ó, todo esse verde escuro, é referente a quê? Vamos ver para onde ele está apontando, irrigação. Ou seja, para molhar as plantações. Outra coisa, abastecimento urbano 8,8%, abastecimento rural 2,4%. A maioria das pessoas no Brasil vivem nas cidades, então consome mais. Só que junta esses dois, vai dar 11, qualquer coisa por cento, que corresponde à mesma quantidade de água gasta no abastecimento animal. Gente, desculpa, mas para mim isso é muito absurdo. Todas as pessoas do Brasil consomem um tanto de água, que é o mesmo tanto consumido pela somatória de boi, galinha, porco, que é criado por aí. A gente vê também, ó, indústria, consome 9,5% dessa água. Então a gente tem, soma todas as pessoas, mais ou menos 10% da água. Todas as indústrias do Brasil, mais 10% da água. Todos os bichos que são criados aí na pecuária, mais 10% da água. Aí pega aí 1% para dividir entre a mineração e as usinas termoelétricas, o resto é tudo para plantação. E essas plantações, as que mais consomem, não são aquelas pequenas propriedades, sítios ou pequenas famílias, que quem administra é a família. A gente está falando de propriedades gigantescas. São latifúndios, o nome disso é latifúndio, que normalmente plantam uma espécie de planta só. Ou é só cana, ou é só soja. Empregam bastante gente? Sim, mas não proporcionalmente o mesmo tanto que uma pequena propriedade, porque eles usam muitos tratores, máquinas, para aumentar a produção. Né? Então, proporcionalmente, eles não empregam tanto assim.
É essa agricultura que a gente deseja no Brasil? E outra, essas plantações fazem uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, veneno para matar as pragas. Isso vai para o solo, polui o solo. Quando chove, essa água entra e leva o veneno para debaixo da terra, afeta o lençol freático. A água da chuva escorre também pelo solo e vai carregando esse veneno para os rios, é o que a gente chama de lixiviação. É esse tipo de agricultura que a gente quer? Porque nunca se falou tanto em plantio e cultivo de vegetais orgânicos, que é aquele feito respeitando o produtor, respeitando o ambiente, respeitando o consumidor, sem fazer uso de venenos, sem fazer uso de adubo químico, só adubo orgânico. O consumo desses vegetais orgânicos tem aumentado muito no mundo inteiro. Pô, não poderia ser esse um caminho para o Brasil seguir nas suas plantações? Porque o Brasil, de todos os países do mundo, é o que mais tem área disponível para agricultura. Então, esses vegetais orgânicos têm um valor agregado muito grande. E a gente vai continuar produzindo soja. Então, vamos pensar quem é que lucra tanto com essas extensas propriedades que plantam soja nela inteira, que plantam cana nela inteira. É muita terra, é muito dinheiro nas mãos de poucas pessoas. Enquanto se você tem várias propriedades pequenas, cada uma da sua família, produzindo coisas que a gente realmente come, a gente emprega muito mais pessoas, a gente tem uma relação de trabalho muito mais justa, a gente tem uma distribuição de renda mais igualitária, só que não é o que a gente vê no Brasil, desde a época das capitanias hereditárias. Essas propriedades gigantescas vão sendo herdadas, né, geração depois de geração, até as famílias que a gente tem hoje, que são donos de grandes propriedades. Então, pessoal, para falar de água, a gente tem que falar de geografia, tem que falar de história, tem que falar de sociologia, tem que falar de um monte de coisa. Não é só fazer um trabalhinho de água, estimular você a fechar a torneira quando escova os dentes, ou colocar um balde d'água embaixo de você quando você toma banho para usar essa água para lavar o quintal. Vamos falar sério sobre água, né? A maior parte da água está aí indo para a agricultura, para a plantação de soja, e a gente nem come soja no nosso dia a dia. Continuando, agora a gente passou a parte de falar para onde está indo a água, que atividades econômicas mais gastam água no nosso país. Agora vamos falar para produzir cada coisa que a gente consome, quanta água é necessária. É o que a gente chama de água virtual. Olha que louco, para produzir 1 quilo de carne de boi, a gente gasta 100 mil litros de água. 100 mil litros. São 100 caixas d'água para produzir 1 quilo. Quando você vai no mercado e compra uma carne, que agora está caro, né? A carne mais barata deve ser o acém, que está por volta de 30, R$ 32 o quilo. Pelo menos aqui na minha região. R$ 30 o quilo da carne. Eu estou pagando o preço de 100 mil litros d'água? Não. Porque o governo banca uma parte dessa água para quem cria animais, para quem planta. E é necessário que o governo subsidie essa produção. Porém, o que acontece com os nossos rios? Com a água doce que a gente tem disponível? E a maior parte dessa carne nem fica no Brasil, vai para fora. Por isso que o preço da carne está tão grande aqui. Se a maior parte da carne que a gente produz é vendida para outros países, sobra menos carne aqui para o brasileiro, concorda? E aí quem vende põe o preço lá em cima. A mesma coisa o arroz. O preço está o arroz R$ 40 o saco de 5 quilos. Não custava isso, era 11, R$ 13. Por que agora está 40? A maior parte do arroz não está ficando aqui, é vendido para outros países. O pouco que fica, isso inflaciona o produto, né? O preço sobe. E aí quem vai ter condição de comprar? Quem é muito pobre vai ter condição de comprar carne, arroz nesse preço? Tenho certeza que não. Agora olha só, a carne de frango, 3.500 litros para produzir 1 quilo de carne de frango.
E outros produtos, ó, como o arroz, 1910, quase 2 caixas d'água para produzir 1 quilo de arroz. Quando você compra um saco daquele de 5 quilos, multiplica isso aqui por 5, vai dar mais ou menos 10 mil litros d'água. 10 mil litros, 10 caixas d'água para 5 quilos de arroz. É muita coisa, né, gente? Mas isso aqui tá na forma de tabela, tá vendo? A gente lê tabela. Agora vamos ver outras imagens mais atraentes para a gente falar sobre isso. A água que você não vê é a água virtual. A água que é consumida para produzir alguma coisa. Seja o que você usa, o que você come, por aí vai. Olha só, quanto maior a gotinha que sai da torneira, maior a quantidade de água que se gasta para produzir aquilo. Quais são os maiores? Ó, sem dúvida, carne de boi. 1 quilo, eles estão dizendo aqui que é 17.100 litros. Agora aqui, ó, manteiga, 18 mil litros d'água para produzir 1 quilo de manteiga. E depois, o que vem? Queijo. 5.280 litros para 1 quilo de queijo. E depois, carne de frango. 3.700 litros para 1 quilo de carne de frango. Aí depois vem aqui, né? Arroz, que é um produto que vem de áreas alagadiças, você planta arroz no brejo, tudo mais, gasta muita água mesmo. Aí vem o quê? Leite. Aí depois as outras coisas, né? Batata, banana. Olha que louco esse dado aqui. Cerveja. 1 litro de cerveja. Para produzir 1 litro de cerveja é gasto 5,5 litros d'água. Agora pensa, vocês conseguem perceber aqui que as coisas que mais gastam água para ser produzida são os produtos de origem animal? Manteiga é feita a partir de leite, que vem da vaca, que é um animal. Queijo, a mesma coisa. Olha essa outra imagem bem bacana aqui, ó. Vamos ler pelo lado direito primeiro. Para um copo de 250 ml de leite são gastos 225 litros de água. Caramba, quando você toma um copo de leite, é como se tivesse indo junto 255 litros de água. Para um ovo, são gastos 196 litros d'água. Para uma xícara de café, 132 litros de água. É de ficar surpreso, né? Vamos para o lado esquerdo aqui, ó. Agora aqui, está numa ordem decrescente, né? De cima para baixo, a gente tem chocolate, gasta água pra caramba. Para 1 quilo de chocolate, 17 mil litros d'água. Carne de boi, 15 mil litros, 15.415 litros para cada quilo de carne. Depois, carne de porco. Depois, manteiga. Depois, leite em pó. Depois, carne de frango. Depois, queijo. E aí vem as outras coisas, né? Arroz, açúcar, milho. Você está vendo que as coisas que estão lá em cima na imagem são produtos de origem animal? Ah, mas chocolate não é, chocolate é do cacau. Tá, mas chocolate gasta-se bastante manteiga para produzir chocolate, né? E a manteiga é feita a partir do leite que vem da vaca. Por isso que o chocolate gasta tanta água para ser produzido. Mas pega aqui a fila, ó. Carne bovina, carne de porco, manteiga, leite em pó, carne de frango. Todos esses produtos de origem animal gastam muito mais água para serem produzidos do que os de origem vegetal. Então a gente tem que repensar o nosso consumo também se a gente vai falar de preservação de água. A quantidade de leite que a gente consome, a quantidade de carne que a gente come. Tem gente que estipula, né, passar 1 ou 2 dias na semana sem consumir carne. Eu já ouvi também que a quantidade de carne que a gente precisa consumir num dia não é maior do que a palma da nossa mão. Então, se você come um bifinho ou um hambúrguer do tamanho da palma da sua mão no dia, já está mais do que suficiente. Mas a gente aqui no Brasil está acostumado a comer bastante carne, né? Principalmente se você tem uma condição de vida razoável. Se você é bem pobrezinho mesmo, aí não. Continuando. Sobre o mesmo assunto ainda, né? Olha que louco. Lembra quando o professor fala para você, não arranca a folha do caderno, se você errou, passa um risco em cima, usa borracha, usa o branquinho, não joga fora a folha, porque você está jogando fora uma árvore, não sei o quê. Mas não é só árvore, não. Olha aqui. Para uma folha de papel, 11 litros d'água. 11 litros.
Meu, são 5 garrafas PET, mais do que 5 garrafas PET. Olha que curioso também, para 1 quilo de café, 19 mil litros d'água. Caramba, eu bebo café pra caramba. Para 1 quilo de café, quase 20 caixas d'água. Um smartphone, 908 litros para produzir um smartphone. 1.000 litros d'água é uma caixa d'água. Uma calça jeans, 6,8 mil litros. E 1 quilo de carne aqui, ó, 15,4 mil litros. Você vê que a carne... Porque essa carne não é só para produzir a carne, gasta-se água, não é só a água que o boi bebe, tá, gente? É a água que molha a soja que vira ração para ele, ou o pasto que ele come, tá? Mais uma imagem. Aqui tá dividido, né, entre comida, costumes, acessórios e roupas. Olha aqui, uma coisa me chama a atenção. Para uma camiseta de algodão, são gastos 2,7 mil litros d'água. Olha só, para um par de sapatos, se ele for de couro, 8 mil litros d'água são gastos na produção. Uma folha de papel, 10 litros, tá? Semelhante ao outro dado que a gente viu na outra imagem. Lavar as mãos, 5 litros. 15 minutos de banho, 240 litros. Ver TV, 30 mil litros d'água. Mas aqui não diz, né? Ver TV por quanto tempo? Não tá claro esse dado aí. Mas, ó, uma xícara de café. Nossa, 140 litros d'água? É muita coisa, né? Uma fatia de pão de forma. Se você come uma fatia de pão de forma, 40 litros d'água. Gente, 1 quilo de queijo, 5 mil litros. Tá vendo? Isso aí que a gente chama de água virtual. A água que é gasta no processo de produção de algum bem ou alimento. Aqui o que me chamou a atenção, você está vendo que eu peguei imagens de vários lugares diferentes, né? Então eu estou destacando o que me chamou a atenção, que eu acho que é curiosidade para você, mas você vai receber a apresentação e analisa essas imagens com a atenção e os detalhes que elas têm. Muitas coisas são repetidas, os números podem variar um pouco, porque são estimativas, né? Mas esse aqui, ó, para produzir uma garrafa d'água. Quando você compra 1 litro d'água que vem numa garrafa de PET, você quer usar a água que tem dentro dela, né? Mas você sabia que para produzir o plástico daquela embalagem é gasto 3 litros d'água? Então, para você tomar 1 litro d'água, essa água vem numa garrafa que para produzir ela foram gastos 3 litros d'água. Que louco, né? Continuando, essa imagem que mistura texto com imagem, com legenda, a gente chama de infográfico, tá? Só que eu não encontrei ele em alta resolução para poder ampliar para vocês, porque se eu amplio a imagem que não está em alta resolução, ela vai aparecer toda pixelizada, né, cheia de pontinho. Mas dá para ver isso aqui, ó. A água que você usa por dia, 7.887 litros. Você fala, não, professor, isso aí tá errado. Eu bebo 2, 3 litros d'água por dia. Tá bom, mas aqui a gente está falando da água virtual. É água que está em tudo que você consome. Você come durante o dia, ao longo do seu dia. Você almoça, você janta, você toma um café, pelo menos eu espero. Você veste uma roupa. Você usa um celular ou vê uma televisão. Então, para produzir tudo isso que você consome, que eu consumo, que todos nós consumimos, é gasto água. E eles falam aqui, ó, por dia dá mais ou menos 7.887 litros. Caramba, meu, mas onde é que está toda essa água? Nas próximas imagens eu vou detalhar para você. Olha só. O consumo médio de água em um dia. Bora começar. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Vamos fazer uma estimativa dessa conta. Escovar o dente com a torneira aberta, com a torneira meio aberta. Mais ou menos 12 litros. 10 minutos de banho, mais 160 litros d'água. Então, até agora, somando tudo isso, 160 com 12 dá 172 litros. Só ali na primeira meia hora que você acorda. Agora, bora. Café da manhã, uma fatia de pão para produzir é consumindo 49 litros. 10 gramas de manteiguinha para você passar no pão, mais 55 litros d'água. Um ovo, quase 200 litros d'água. Um copo de leite, mais de 200 litros d'água. Uma xícara de café, mais de 100 litros d'água. Então, só nesse café da manhã você gastou mais 687 litros d'água.
soma com aquilo da hora que você acordou, que escovou o dente, tudo mais, já dá 859 litros, quase 1.000. Agora vem, o que é agora? Almoço? Ah, no trajeto ao trabalho. Vocês, a maioria de vocês aí não trabalha, né? Eu acho que é estudante que está vendo esse vídeo, mas ó, o cara que usa automóvel para ir voltar do trabalho, em um deslocamento de mais ou menos 10 quilômetros, gasta 1 litro de etanol. E 1 litro de etanol para ser consumido gasta mais de 2.000 litros d'água. Então aí você junta isso para ir até e voltar do trabalho com aquilo que gastou até agora, já dá quase 3.000 litros d'água. Vai almoçar? Vamos ver aqui, ó. 80 gramas de alface, dá quase 20 litros. 100 gramas de massa, é tipo um macarrão, tá? Quase 200 litros. 100 gramas de tomate para fazer um molho para esse macarrão, mais 20 litros d'água. Comeu ali 100 graminhas de carne, mais quase 200 litros d'água. Comeu um chocolatinho de sobremesa. Olha quanto deu o seu almoço. 896 litros. Soma com tudo que a gente já foi acumulando ao longo do dia. Já passou de 3.000 litros d'água. 3.862. Depois do almoço, vem o que aí? Jantar. 1/4 de pizza, ou seja, 2 fatias de pizza, 314 litros d'água. Uma tacinha de vinho, 109 litros d'água. Faltou essa aqui nessa imagem, né? Consumo no jantar, só essa jantinha aí deu mais 423 litros d'água. Somando com tudo que deu até agora, já passou dos 4.000 litros. Mais de 4.000 litros d'água em um dia, cada um de nós consome. Isso sem contar a água que a gente bebe, né? Então, a gente gasta água em tudo que a gente consome. Nas embalagens, em que os produtos que a gente usa são acondicionados, sejam ele de comer ou não. Na gasolina que está no carro, na moto, né, o combustível, no diesel que a gente gasta no busão para ir e voltar. Então, para tudo a gente gasta água. E mesmo assim, é uma quantidade pequena comparada com a agricultura como um todo, né? Isso que é água virtual. Agora, olha só esse dado. O Brasil é um dos países que mais desperdiça água potável do mundo. 37% da água é perdida por vazamentos na distribuição. Em outros países, como a Dinamarca, mas vai comparar com a Dinamarca? Tá, meu, vou comparar com um país que é modelo, né, que é desenvolvido. 6%. Então, até lá tem perda. Mas aqui é 6 vezes mais. É muita perda d'água. E esses vazamentos estão por debaixo da terra, antes de chegar no relógio que mede lá, no hidrômetro, que está na tua casa. O Brasil tem 12% da água doce no mundo. Porém, só no estado de São Paulo é desperdiçado mais de 10.000 litros d'água por segundo. Por segundo. Essa quantidade de água daria para abastecer 3 milhões de pessoas por dia. Então, quando a Sabesp vem com suas campanhas na televisão, no rádio, falando para você economizar água, tem vontade de mostrar isso aqui para eles, ó. 30% da água, mais de 30, né? Quanto que deu aqui? 37% no ano de 2013. É água que é perdida ao longo da distribuição, desde que ela é captada até chegar na sua casa. Quem é que paga essa conta? É você, sou eu, é todos nós. Outras curiosidades, ó. Infelizmente, mais de 700 milhões de pessoas não têm acesso a nenhuma fonte de água potável no mundo. É muita gente, né? Nós somos privilegiados mesmo de morar num país com tanta abundância da água. O Brasil é um dos países que mais desperdiça água potável no mundo. 37% de toda a água tratada no Brasil foi desperdiçada em 2013. 110 litros de água por dia, a quantidade que a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda para uma pessoa. Mas a média do brasileiro é de mais ou menos 200 litros de água por dia. É isso, gente. Então, é bastante informação que a gente tem. Eu espero que tenha sido útil para você. Não é tão agradável ficar sabendo de tudo isso, né? Mas a gente tem que ter clareza sobre o que a gente está falando, sobre o que a gente está estudando, e eu preparei essa apresentação com muito carinho
para expandir os nossos horizontes. Beijo, até o próximo vídeo.